filho do Toninho mais novo. Vamos lá? Boa tarde, sabadão, dia 8 do mês de maio do ano de 2021 e amanhã é dia das mamães, é dia de ficar com nossa mãe, de dar parabéns, que não seja só amanhã, mas que todos os dias nós possamos parabenizá-las, porque elas merecem muito por cuidarem tão bem de nós e por fazer um favor tão lindo que foi nos colocar no mundo. Marcel Lopes está conosco, o Toninho também. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Jessé. Boa tarde, Marçal. Boa tarde a todos os nossos convidados. Ah, Toninho. Eu não está, não, senhor. É, tá mudo esse negócio aqui, o Marcel estava falando que ele tinha dificuldade no celular antes, aqui fora do ar. Não, e agora o Toninho também comprova que ele também tem. Não, o meu tá mudo. Boa tarde, Marcel. Muito boa tarde, meu caro Gessé Barbosa. Muito boa tarde, seu Toninho. Hoje com headphone, né? Hoje o Toninho cheio, é impossível. Tudo cheio de 9 horas aqui. É. Muito bem, boa tarde, convidados. Hoje, grande Marcel. Advogado. Hoje, Marcel, nós temos Ah. dois convidados ilustríssimos. Sim, quem são então? Eu ia começar a apresentar, mas é você, né? É que eu penso que eu penso todo quinta-feira, Loucos da Bola, começar a apresentar todo mundo aqui. Mas é você que apresenta, vai. Hoje nós temos a honra de receber quem? a Cíntia Marçal, ela que é psicopedagoga clínica e institucional. Olá. Olha aí, hein? E temos também a honra de receber o Edilson Nogueira Marciano, advogado, atuante, militante, grande advogado. Já trabalhou aí na área pública aí também, desempenha um excelente trabalho na área privada, na advocacia, como um militante mesmo da advocacia, dando orgulho aí para Bauru, aonde é que ele vai. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Edilson. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Obrigado, satisfação. Toninho, eu vou carinhosamente manter chamando ele de Toninho Mariflex, como eu conheço ele e a maioria das pessoas conhece. Obrigado, Marcelo, Cíntia, Henrique, obrigado pela oportunidade. Opa, maravilha, muito obrigado. Então, estamos também com a Cíntia, hein? Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite, agradecer estar aqui com vocês, está sendo um prazer. Agradecer a todos também que estão aqui, que vão estar assistindo, vão ter o prazer de estar vendo aqui todo o nosso bate-papo. Olha aí, hein? Que maravilha! A pandemia afastou muitas pessoas e também os alunos da escola. Os alunos ficaram fora, estão, né, praticamente. Tá aí volta, mas não com a capacidade total, né? Apenas os que se sentirem bem para voltar. As crianças ficaram muito tempo dentro de casa, fechados ali, juntos com os pais. Muitas vezes não, porque os pais também precisavam trabalhar. Ficaram numa situação complexa, o que vem causando muitos problemas familiares, né? Só de ficar preso num lugar fechado muito tempo, uma pessoa natural, uma pessoa adulta, já começa a ter problemas. Imagina uma criança que é acostumada a correr, interagir com outras crianças, brincar, né? Querendo ou não, as pessoas falam, não, a criança não gosta de ir para a escola. Gosta sim. Lá na escola que ele tem os amigos dele, tem as amigas, tem ali que começam os relacionamentos dele, né? Ou dela. É ali que começa a primeira namorada, é ali. Né? É ali que começa tudo, ali que ele aprende o que é convivência com pessoas diferentes. Ali tem pessoas de todo tipo, de raça, credo e aí por aí vai. Ali ele aprende como é que é estar no meio, incluso em algum lugar. E mediante a isso, né, essa ausência, né, os filhos ali enclausurados dentro de casa, causou muito problema familiar, né? Vem causando muito problema familiar. Que tipos de problema que são os mais ocorrentes, né, doutora? Então, o que acontece? Nós estamos vivendo mesmo um momento de adaptação.
é a adaptação familiar, é essa adaptação da criança, do adolescente e essa adaptação também dos professores e da escola, porque às vezes a gente está pensando muito também na família, nas crianças, mas como fica a escola? Como fica o educador nesse momento, não é? Porque a escola foi como você disse, você traduziu super bem tudo assim em relação ao momento, porque a escola não é apenas uma instituição de ensino, ela é um ambiente de socialização, de interação, né? Onde a criança, o adolescente, o jovem, ele vai ali, ele vai fazer também suas tribos, ele vai se relacionar, e isso é muito importante para o desempenho e para o desenvolvimento da criança. E o que acontece? Os professores também, com essa demanda, aumentou muito, assim, eles tiveram muitos problemas, porque eles tiveram que se organizar em questões de equipamentos, adaptar esse aluno não é fácil, porque ele tem que adaptar todo um conteúdo, ele tem que conseguir levar esse conteúdo através de uma rede social, de aplicativo, né? E muitas comunidades não têm acesso a isso. A gente também tem que pensar num todo, né? Quem não tem acesso a isso. Então, assim, realmente criou-se o quê? Emocionalmente um problema grave, porque as crianças estão ansiosas, as crianças elas estão precisando de um pouco mais de acolhimento nesse momento, né? Porque foi muito complicado eles não estarem longe do contato, né? E eles estarem ali tendo que aprender. E para isso demanda algumas dicas que eu vou estar passando aqui para vocês depois, para a gente estar conseguindo tranquilizar um pouco a família, a escola, tranquilizar também esses alunos. Sim, é muito complicado. Professores tendo que se reinventar e... É o que você falou, não é todo mundo que tem uma internet boa. E não é em todo lugar. Nós moramos no Brasil. O Brasil ainda não atingiu o mesmo nível de internet do Japão, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Depende de um lugar que o professor mora, não tem uma internet de qualidade para fazer uma live, aí fica caindo, aí trava, aí ele tem que comprar uma outra mais caro, e o aparelho também que ele usa, o computador, ele acaba virando praticamente um youtuber. E ele dando aula, às vezes simultaneamente, para várias turmas, é complicado, hein? E essa preocupação de passar esse conteúdo com essas plataformas, né? E quem está lá do outro lado? Como que está sendo? Como está recebendo? Como essa criança está conseguindo desenvolver? Né? Sem o contato físico, sem né? Sem esse contato físico, sem o contato, o material em si, tudo, está realmente... Vão ficando virtualizados, né? Crianças virtuais. Eu falo não só como psicopedagoga e neuropsicopedagoga, mas eu falo também como mãe. Porque eu vivencio isso com a minha filha todos os dias na aula. Teve momentos em que eu presenciei não só alunos como a minha filha, tendo momentos de crise, de choro, porque não estava compreendendo, aí eles têm que fazer avaliações. Então, realmente está sendo assim, um trabalho que está sendo bom também, o lado positivo, está sendo um trabalho onde os pais, as famílias estão também vendo, participando mais. Os pais estão ficando mais próximos desses filhos, dessas crianças, e estão também vendo como está a nossa educação, as falhas, o lado bom, o lado ruim. Está sendo muito importante isso também, né? Para todo mundo estar ciente da situação da educação. Olha aí, hein, Toninho. Realmente. Você tem uma filha que estuda, né? Ela está desesperada querendo ir para a escola, a verdade é essa. Sim. Então as crianças hoje estão assim. Realmente. Não é verdade, doutor? Sim, sim. E sabe uma coisa curiosa, Toninho, que a gente estava conversando até um pouco antes da transmissão? É que essa pandemia, ela tem influenciado também na dinâmica dos relacionamentos. Tanto no relacionamento matrimonial, né? E isso porque eu tenho vários clientes que são professores, em que eles estão sendo sufocados pela jornada extraordinária. Então, professores, principalmente aí da rede municipal, da rede estadual, que foram obrigados a criar grupos de WhatsApp e que tem sido demandado por esses pais de aluno, pelos próprios alunos, praticamente 24 horas por dia. Então, eu tenho relatos de professor que tem recebido ligação de aluno, de pais de aluno pelo WhatsApp, domingo, 7 horas da noite. Como que um casamento sobrevive a isso? Por isso está tendo tanto divórcio hoje, né? Tanta separação. Muito né? divórcio. O relato aqui da doutora Cíntia,
sobre a experiência que ela está tendo com a filha. Né? Eu fico imaginando o quanto que está sendo difícil para as mulheres, principalmente, exercer a atividade home office com uma criança tendo que estudar, com uma criança tendo que receber atenção. Então, eu acho que assim, essa discussão hoje aqui vai ser muito importante para a gente poder, principalmente, demonstrar para todo mundo que o seu problema que você está enfrentando na sua casa não está acontecendo só com você. Está todo mundo sofrendo todo com mundo isso. igual, né? Tá todo mundo no mesmo barco. E o bacana que você falou isso também é a questão também que não só a criança, mas nós temos também, vocês imaginam, a educação infantil. Todo mundo acredita que a educação infantil é para a criança ir brincar. E é a fase de maior aprendizagem e desenvolvimento psicomotor, cognitivo. A criança, ela necessita de estar na escola, necessita de estar... E é um momento em que a aprendizagem para ela assimila muitas coisas muito rápido. Ela necessita dessa convivência. E como que como que um professor da rede que vai dar para a educação infantil, como ele vai trabalhar com crianças pequenas através de online, de vídeos? É difícil. É muito complicado. A criança, quanto menor ela vai muito pelo exemplo. Sim. Pelo exemplo visual ali, próximo. Muito. Pelo computador é muito difícil ela Muito entender. a atenção. Muito complicado. E não só a educação infantil, que eu tô querendo colocar tudo aqui, porque nós temos também, gente, a inclusão. Nós temos também a educação especial, no qual eu também sou especialista, eu trabalho com autistas. Então, assim, como que a gente faz? Né? Nós precisamos trabalhar Tem aquela também. hora que o professor tem que chegar na mesma altura da criança, olhando no olho dele, Sim. mostrar... Sim, para ele aprender, ele entender. É isso que é a pedagogia, né? Exatamente. E isso também é bom porque a criança ela se sente segura, Sim. acolhida dessa forma. E como que vamos fazer tudo isso acontecer dessa forma que nós estamos vivenciando, que não tem as aulas presenciais 100%, não é? Sim, Isso aí. Toninho, Alencar, tem bastante gente participando conosco. Rafa Narras, shows, Meire, JB Fatores, Cíntia Marçal, arrasando como sempre, Obrigada. Excelente profissional. Rafa Narras, Cíntia Marçal é fera demais, esplêndida. Obrigada. Guilherme Pioroni, excelente Cíntia, parabéns. Anelisa, Cíntia é ótima, parabéns. Carliane Cardoso, linda, arrasando. E você que quer participar da nossa live... por áudio é muito fácil, é só você mandar uma mensagem em nosso WhatsApp, que é o 14 99191 8767. O Henrique vai pôr aí Manda seu áudio na que ele tem descrição voz, né? do Aqui vídeo. você tem voz. Aí você adiciona aí no nosso WhatsApp e manda o seu áudio falando aí como que está a situação relacionada ao programa de hoje. Como que está o seu filho, a sua filha, como que você está se portando, como que você está compreendendo esse momento aí de aula online, esse momento de ter que ficar em casa, fechado. Clarice Avona, parabéns, doutora Cíntia, amiga, você arrasa, ótima profissional. Tá aí, o pessoal participando. E não deixe de compartilhar a nossa live, é muito importante. E clica também aí, ó, nesse botãozinho aqui do lado, nesse coraçãozinho vermelho, bonitinho. Muito o que você puder, o muito mais que você puder, porque fazendo isso você aumenta a probabilidade do Facebook colocar a nossa live em primeiro lugar, levando sempre para a maior proporção, para que mais pessoas possam ver. É isso aí, você que está assistindo a gente, só compartilhar pelo Face da doutora, do doutor, pode compartilhar para o Brasil e o mundo, para que nos assista e dar a sua opinião, né? Aqui perante o doutor e a doutora aqui. Hoje nós temos pra gente poder ouvir, né? Top, hein? Olha aí, Toninho. Só gente técnica. Ó, o Marçal tem que botar alguma coisa por baixo do Marçal que tá fazendo um barulho danado ali. O que está acontecendo aí, Marcel? No seu pedestal. No seu pedestal aqui, a gente está. Mas tem mais gente aqui participando: Lisandra Tavares, a Jona Dark, a Mariana Nascimento, o Emerson Luiz, Débora Nunes de novo, a Simone Bombini, o Henrique, né? Todo mundo mandando aqueles coraçãozinho, aquelas curtidas. Não escreve, mas manda o coraçãozinho, as curtidas, tá bom?
todo mundo atento aqui no nosso programa aqui, tá ok? Olha aí, e falando aqui, dando o seu testemunho, a Ana Elisa, ela diz aqui que esse momento vem sendo traumático, infelizmente. Meu filho é adolescente e a falta da socialização está adoecendo. Realmente. Está adoecendo ele e todos os jovens aí, crianças principalmente, pequenas. Realmente é um momento complicado para eles, né? Difícil, hein? Para nós também. Elisandra Tavares diz aqui, profissionais competentes sendo entrevistados, meus parabéns pela temática de abordagem. Olha aí, ô Marcel, Põe um papel, põe o Toninho está ficando incomodado, hein? O que está acontecendo, hein? Só porque que o Palmeiras ganhou do Santos, ele está impossível, ele está impossível. Palmeiras ganhou do Santos? Eu acho que o Santos vai ser rebaixado agora, hein? Ele está impossível. Vai ter a possibilidade, assim, O Santos vai ser vai ter a rebaixado. possibilidade no ano que vem do Santos jogar Com o com Noroeste? o Noroeste. Vamos torcer então. Olha Santos aí, e Noroeste ano que recebeu vem. O Santos que honra Eu receber sou o nordestino, honra, hein? né? Santos aqui. Então. Também. Ó, é simples assim. O Santos perder para o São Bento. Perder para o São Bento na Vila amanhã, às 4 da tarde. O Santo André vencer, né? Ou empatar. E o Botafogo empatar também. E o que mais? E você São acha, só- Ah, você como bom corintiano, ah, né? ah. Você acha que o Corinthians vai ganhar do São Bento? Não, Você viajou? não, não. O Corinthians vai ganhar, o Corinthians vai perder para o Novo Horizontino. É isso que eu tô dizendo. Vai Você acha que perder ele vai pro Novo ganhar do Horizontino. Acho que não. Não, o Corinthians não ganha no Horizontino. O Corinthians tem um time. O time do Dá Corinthians pra é perceber péssimo. que parece que esses caras aqui são É, fanáticos o pro time do futebol, Corinthians é péssimo, por isso que ele vai Mas perder no Novo vamos lá. Horizontino. Ó, nesse O Corinthians é momento, ruim, o Diretamente Corinthians da é Itália. horrível. nesse momento É. nós estamos na Itália com o Rodrigo Barbosa. Diretamente Opa! da Itália, Rodrigo Boa tarde, Barbosa, diretamente de Udinese. Olha! Udine. Udine, A gente Udine. fala tanto de futebol que eu tô com É Udinese. Udinese é o time. É Udine na Itália. Isso. Olha aí, vamos voltar então aqui Vamos voltar a com... conversar Vamos, não, Conversar, vamos voltar a Deus. conversar com o pessoal. É, claro, vocês estão falando de futebol aí, é só amanhã, vai. pelo amor de Deus. Não Ei, falamos Gilson. que ele é São Paulino, tá? Ai, mas eu posso falar também? Sim. Gente, eu também sou palmeirense, Ai, tenho que gente falar, boa, tá? é, Gente gente boa, boa. Verdão. O programa tava indo tão bem, Tony. Tava indo Tava tão indo. bem o programa. Ai, Aí, falar muito disso. bem, Aí, gostei da né? caneca. Olha essa Isso caneca aí, aqui. parabéns. Olha essa caneca aqui. Ó, Show de doutor, bola. por favor. E sabe o que tá escrito aqui? Ah, Uso exclusivo do melhor palmeirense do mundo. Sou eu! Aê! doutor, por favor, Bora, doutor. intervenha aí. Intervenha nessa discussão, por favor. Eu acho que Hoje é sério. Põe em ordem na casa, hoje é sério, Ah, por tem que favor. colocar, doutora, por favor. Por favor, eu acho que o Toninho ele tá um pouco emocionado aí porque o Palmeiras não tem tido um bom final de ano, né? Acabou não conseguindo êxito lá no Mundial, né? Mas a gente vai ajudar vocês, viu, Toninho? Vamos ganhar do Novo Doutor, Horizontino. para de inventar história. Entre os 4 melhores do mundo, o Palmeiras ficou em primeiro, Isso rapaz. aí. Tá certo. Ficamos em primeiro sem nem fazer nenhum gol. Só virar a tabela, somos campeão. Então, É o contrário, né? Vamos Não. falar de pesquisa. vamos falar de Vamos falar um pouco de direito também. É. Vamos falar de direito, como eu Isso. tava falando, né? Eu acho que essa epidemia que ela mudou muito a dinâmica de todas as relações. A dinâmica na relação de consumo, né? Houve um aumento expressivo de fraudes em relação a cartão de crédito, porque as pessoas elas estão comprando mais pela internet também, Conseguindo pagar de menos. conseguindo pagar de menos. As pessoas também elas têm tido muita dificuldade no pagamento das suas obrigações enquanto locadoras, né? Então eu acho que a gente está vivendo um momento histórico. Eu sempre tive muita curiosidade, Gessé, de saber, poxa, como foi ter vivido em 1920? E hoje, passados 100 anos depois, a gente está vivendo exatamente o que aconteceu em 1920, né? Daquela epidemia também, que teve a revolta das vacinas, né? E a gente está passando por tudo isso. Então, eu acho que a gente, como sociedade, quando a gente conseguir avançar e suplantar essa questão da epidemia, a gente vai sair muito melhor. Então, por exemplo, a doutora Cíntia, ela trouxe aqui muitos exemplos em relação dos problemas que a epidemia traz pela falta de convivência escolar, né? E há pouco menos de 2 anos,
o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu uma importante questão, né, que era a questão do homeschool, né, onde o STF, ele julgou como impossível, impossibilitando a questão da prática de homeschool, né, e provavelmente muitos daqueles pais que talvez fossem favoráveis ao homeschool, agora eles estão vivendo o homeschool na prática e estão verificando todas as dificuldades que você tem com o homeschool, né? A dificuldade do aluno de se concentrar, a dificuldade da falta de socialização. Eu acho que os mesmos desafios aqui que a Cíntia, que o Toninho, ele relatou que eles têm com os seus filhos, eu também estou enfrentando, né? Eu tenho uma guarda compartilhada, né, em relação à minha filha, que tem 5 anos, e ela, por exemplo, ela não consegue entender que muitas vezes eu estou em casa e ela está comigo, mas eu estou trabalhando. Então, ela fala assim, Cíntia, ela fala assim, poxa, papai, você não quer brincar comigo? Você está aí nesse celular no WhatsApp. Olha. Não considera o WhatsApp Não trabalho. considera. Né? E é tempo efetivamente trabalhado aquilo. Então, por exemplo, o trabalhador que ele é acionado pelo seu empregador a qualquer momento do dia, ele também tem direito a receber essas horas trabalhadas, né? Então é muito importante a gente entender essa nova dinâmica. Eu acho que a gente precisa esclarecer isso para o trabalhador, para que ele entenda os seus direitos trabalhistas, para também, e muitas vezes, viu, Gessé, o que acontece? O trabalhador ele acaba sendo acionado também porque há um desconhecimento do próprio empregador, de entender que aquele tempo que o empregado está fora da sua jornada de trabalho, ele não pode ser acionado pelo WhatsApp, né? Então é muito complexo que a gente está vivendo. Como está em casa mesmo, está aí com o celular, manda uma mensagem às 10 horas da noite. Vem sair para mim, você já está aí com o computador mesmo? Aí ele já olha ali e tal, não, beleza, eu vou responder, eu vou fazer isso aqui para você e tal. Mas se ele está trabalhando em home office, ele está trabalhando, ele não pode estar respondendo os amigos, tem que estar respondendo durante o trabalho, a jornada, né, Toninho? jornal de trabalho, profissionalismo. Sim. Não é porque ele está em casa, que ele está em home office, que ele pode ficar batendo um papo com a namorada sem trabalhar. 10 horas da noite, já passou o horário, que seria das 8 às 6, o patrão manda alguma coisa para ele fazer lá. Dá pra você já está com o computador aí. Não, se ele faz ficou aí, o dia tal. inteiro trabalhando, deixa lá, né? Aí começa a perder, né, a noção de tempo, de espaço. Infelizmente, eu tenho acompanhado muita gente que perde, né, a noção de tempo, de espaço, que faz home office. Essa questão do home office é uma questão assim que eu vejo em questões emocionais. É assim, eu vejo que é algo novo aqui pra gente, sendo que lá nos Estados Unidos, em outros países já se trabalhou muito, não é, doutor? O home office. Sim. E eu me lembro assim, que nós estávamos discutindo no colégio sobre essa questão de que muitas vezes as pessoas vão trabalhar, tem que acordar cedo, tenho que ir pro trabalho, aí reclama que tem que bater ponto, queria trabalhar em casa, não é? Vocês veem assim, como tudo tem assim o seu lado positivo, pra gente estar vivenciando aquilo. Eu vejo hoje muitos amigos que estão home office e hoje eles se sentem assim, eles estão angustiados, porque eles sentem a necessidade de repente de ir para o ambiente de trabalho, de estar com os colegas de trabalho, de estar se relacionando. Também você vê como uma coisa puxa a outra. É incrível, né? Parece que o ser humano... É mais ou menos Parece assim. que tá no meio, é mais, né? é mais ou menos assim, ó. É ficar em casa o tempo todo. É verdade. Trabalhando e aguentando a esposa brigando. O tempo todo. E aí, É agora? fácil? Não é não. Criança chorando também, né, Toninho? Aí tem a mulher, aí tem os filhos difícil. também. Marcel, tem pergunta aí, Marcel? Vamos lá. Tem sim. Bom, primeiramente, boa noite do nosso Rodrigo Barbosa, né? São 21 horas e 30 minutos lá em Udine, né? A Joana Dark perguntando aqui, gostaria de que nossos amigos convidados discorressem sobre déficits de aprendizagem de algumas crianças. Depois tem outra aqui do Becker. Como é que chama? Becker Willy? Wesley, né? Becker. O I ou Willy? Então, WLY, é o Becker. Beck. Tá bom, depois tem outra dele. Então, discorresse então sobre os déficits de aprendizagem de algumas crianças. Eu acho que quem é mais preparado aqui para poder falar é a doutora Cíntia, né? Vamos deixar ela na meiuca aí. Então, né, nós temos também as questões dos déficits de atenção, do TDAH, que está sendo muito trabalhado. São, assim, está chegando para mim vários casos onde trabalhar com essa criança, com esse déficit de atenção, está sendo realmente
muito angustiante para essa criança, muito angustiante para essa família, né? Porque ali ele tem até a ferramenta, né? Ele tem até a ferramenta para ele estar utilizando ali, que são o computador, que é algo que até motiva, né? Eu já atendi alguns TDAHs que chegou até a ser bacana a princípio, esse trabalho, essa ferramenta, que a gente usa o computador, é mais interativo ali para ele. Mas o TDAH, ele necessita de algo mais, né? Ele necessita de mais atendimentos, a gente trabalha com equipes multidisciplinares em relação ao TDAH também. E assim, a gente vê o TDAH, mas nós temos assim, adultos também, né? A gente sempre fala na criança, e a criança TDAH na hora da aprendizagem? Nós temos também o adulto. Só uma questão, simplifica para nós essa sigla TDAH. Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, né? Tem muitos adultos, inclusive, Muitos. são julgados até, né? Olha aí, esse cara é sem educação. Não, mas na verdade ele tem um problema. Sim. E que não foi tratado, talvez, na infância. Exatamente. E que ele descobriu, talvez, agora, e ele está buscando se tratar, ou não, né? Ou não, só Ou que não. temos um agravante também nessa questão do déficit de atenção, porque às vezes a pessoa ou a criança, porque eu tô falando hoje no geral, tá, gente? A pessoa, às vezes, ela tem uma ansiedade, ela tem outras questões que levam a esse déficit de atenção dela também. Né? O adulto também. Então, por isso que é muito bacana, muito importante a gente estar trabalhando com uma equipe multidisciplinar para estar sendo feita uma avaliação. Eu vejo muito essa questão, eu achei bacana, porque eu vejo muitas pessoas falarem assim para mim: doutora, meu filho é TDAH ou meu filho é autista. Será que ele é? Então, eles acreditam que a gente vai olhar para a criança vai falar, não, e vai ele falar: é. a criança tem TDAH. A criança é autista. Gente, não é assim. Nós necessitamos de intervenção, nós necessitamos de equipe multidisciplinar, nós necessitamos de atividades. Eu mesmo muitos testes, a gente trabalha com fono, a gente trabalha desde o neuropsicopedagogo, desde o neuropediatra. Então, assim, a gente trabalha com essa equipe multidisciplinar para a gente poder não errar no diagnóstico, para a gente poder fazer uma intervenção bacana, onde a gente vai estar lá no foco daquilo para poder trabalhar. Não é? Porque nós temos o TDAH, nós estamos falando do TDAH, mas nós temos muitas coisas. Nós temos as dislexias, nós temos, se eu entrar aqui é muito amplo. Mas tudo isso, gente, é o que eu peço sempre. Calma, não fique no achismo e, por favor, não procure no Google. O meu filho, ele fica olhando pro nada, ele é autista. Para, não é assim. O meu filho, ele não tá conseguindo ler, ele não foca. Ele tem déficit de atenção. Calma. Será que ele não tem um DEPAC? Será que ele não tem uma questão mais voltada para visão, para audição? Né? Então, tudo isso é muito amplo. Eu acho bacana deixar claro aqui para todo mundo, de não falar apenas só do TDAH, mas falar de tudo que existe, de todo um contexto e ser trabalhado minuciosamente. Não é? Sim. Isso é importante, hein? Ô Marcel, tem mais gente aí? Marcel Lopes, grande jornalista esportivo, hoje conosco na Toque Me Voe, no programa Toque Me Voe. Marcel, com certeza. O Becker, então. A educação é para todos. Partindo desse princípio, observo grande dificuldade das famílias que têm filhos com deficiência. Gostaria de saber, do ponto de vista da doutora Cíntia, sobre a educação especial frente a esse ensino remoto. Como ajudar as famílias? Realmente. Eu trabalhei por um bom tempo na PAI aqui de Bauru, tá? Trabalhei uns bons anos. Trabalhei na PAI de Jaguariúna também. E a gente sempre trabalhou nessas questões com o autista, com o deficiente no geral. Então, o que acontece? Essa dinâmica com eles é muito... Como eu posso dizer? A gente precisa muito do apoio da família. A gente precisa muito do apoio da escola, do apoio desse professor, desse educador, porque ele precisa de uma rotina. Nós temos, isso eu vou falar também, eu vou entrar depois, essa questão que ele fez, eu vou falar sobre algumas dicas para desde pais, famílias, né, com deficientes ou não, sobre a importância, essas dicas de que eles precisam de materiais. A gente trabalha com o autista mesmo a comunicação alternativa, que é algo muito abrangente, é muito bacana, porque às vezes o não verbal não quer dizer que essa criança que é autista não vai falar, não vai se comunicar. Ele vai através da comunicação alternativa, entre outros, e tudo isso é um trabalho, além de ser um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho que a gente precisa dessa família, a gente precisa desse contexto todo para a gente estar desenvolvendo. Não é mesmo? Então, assim, a inclusão, gente, eu falo assim com muito amor, porque eu acredito nela.
né? Eu acredito que o Brasil, a gente fala que não, mas nós estamos à frente até, em muitas questões. Falta muito? Falta demais. Mas nós estamos, assim, bem além em muitas coisas, né? As APAES, as outras instituições, a própria escola está tentando fazer um trabalho muito bacana. O Estado tem as salas de recurso, que são incríveis, que eu fui visitar essa semana. As salas de recurso com materiais pedagógicos muito bons. Então, a gente tem que valorizar e acreditar nessa inclusão. Nós temos, assim, muitos autistas, a inclusão no mercado de trabalho é algo também que eu acho incrível, né, que eu gostaria de deixar para todos aqui, pais, famílias que não acreditam, às vezes, poxa, o meu filho tem uma certa deficiência, e aí que nós vamos fazer todo o trabalho, nós vamos ir para cima mesmo, ele vai conseguir desenvolver. Nós temos muitos trabalhando, vocês já viram até no supermercado, alguns lugares, eles trabalhando, em tudo. Então, eu acredito nessa inclusão, né? Nós falamos aqui tudo sobre o atendimento deles, né? O remoto, como está sendo, realmente não é fácil, mas é possível. Hoje as famílias estão aprendendo a conviver de verdade. Sim. É assim que se vive, né? Não é só passeio, trabalho e casa e diversão. Hoje, por causa da pandemia, estão vivendo a vida real. Exatamente. Essa é a vida Nós real. temos exemplos, né, de pessoas com graus de autismo aí que desenvolvem o seu trabalho normalmente e até acima da média, Sim. com mais perfeição. Um dos maiores exemplos o Marcel sabe muito bem disso, o que é o jornalista esportivo, Lionel Messi, um dos maiores jogadores do mundo, foi o melhor jogador do mundo várias vezes. Ele possui grau de autismo. Sim. Grau 1. Ele possui o grau de TEA, autismo né? e Transtorno Do espectro autista, o do TEA. TEA. e ele joga perfeitamente. Sim. É um gênio Incrível. no futebol. Ele não é um cara assim, porque ele treinou muito e tal. Ele treina, mas não é porque ele desenvolveu o dom, ele já tem aquilo. Exatamente. Ele tem uma visão diferente do mundo. É E incrível. Gessé, e uma coisa interessante até que a doutora Cíntia trouxe, é que sim, né, dependendo do grau, né, dessa deficiência, a pessoa ela pode se inserir no mercado de trabalho. Mas existe aquelas pessoas com deficiência que não têm a consegue, condição, né? E para isso, a legislação ela estabelece que as famílias que tenham um deficiente e que elas tenham uma renda familiar per capita de até 1/4 do salário mínimo, ela tem direito a receber um benefício que chama BPC. Então, esse benefício é um benefício que é concedido pelo INSS. Então, a família que hoje 1/4 do salário mínimo vai dar mais ou menos uns 280 reais. Então, se você vai pegar a renda familiar na sua casa, vai dividir por 4. Se for menos de 280 reais e você tiver uma pessoa com deficiência dentro desse núcleo familiar, você tem direito a receber um benefício previdenciário que chama BPC, que é um benefício de 1 salário mínimo. Então é muito importante também que essas famílias saibam disso e que podem fazer essa solicitação junto ao INSS. Num primeiro momento não tem a necessidade de advogado, você pode entrar em contato pelo 135, agendar a perícia e lá você vai fazer toda a comprovação. Agora fique atento, porque o Estado é uma máquina de negar direito. Então aí sim, você tendo o seu benefício previdenciário aí negado, aí você procura um advogado da sua confiança para verificar se realmente todos os procedimentos do INSS foi correto. Não só, né, o deficiente um grau de autismo, como outras deficiências também, né? Sim. Outras deficiências. O LOAS, na verdade, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que é o que prevê o benefício do BPC. O BPC ele vai ser devido para toda aquela pessoa que tenha uma deficiência física, intelectual e que não tenha condição de trabalho. Então, aquele deficiente que tem uma condição severa da patologia e que ela não vai conseguir eventualmente se inserir no mercado de trabalho, ela já pode começar a perceber esse benefício desde o primeiro ano de idade. E o Estado também tem um perito, né, para negar todos os benefícios, né? Sim. O cara pode estar morrendo de infarto, está morrendo, o último dia dele é hoje, o perito coloca, está bem de saúde, isso é imprudente. Mas tem perito para isso. Tem perito, a gente tem precisa... perito justo também.
Eu vejo mais injusto. Do Estado? muito Do injusto, Estado? é verdade. Eu vejo mais injusto. Mas assim, quando realmente as pessoas... Seria elas- mais ou menos você trabalhar com o seu patrão, né, companheiro? Quando as pessoas elas conseguem o benefício, né, é porque realmente não tem como negar, né? Então aquela família que chega lá, ela recebe um salário mínimo, a mãe tem 7 filhos. Como você vai negar o benefício de prestação continuada para difícil, uma né? família dessa? Então É você tem maldade. que não é porque não tem. Mas se o INSS encontrar qualquer brecha Vírgula, para sim. negar Não, qualquer não vírgula vai para negar o benefício, ele vai negar. Vai, E é para isso que a gente está aqui, né? Para É. isso que a gente estudou. A gente É estudou para isso poder que é um defender as advogado, pessoas. pra defender as pessoas. Olha aí, tem mais gente aí, Marcel? Tem a Mariana Zambonato, parabéns e sucesso, amiga. Tem aqui o pessoal elogiando. Pera que é bom. Cadê? Saiu daqui já. Elogiando a dupla dinâmica de 2, né? Pelo tema, pela temática de hoje. Isso é muito bom. Então é só mandar um áudio no 014 991 91. 8767. Essa E faça a pergunta. Pergunta direta Isso. para a doutora Isso. Cíntia Marção aqui. Eu acho que ela vai saber de quem é aqui, ela vai identificar. Quem Eu vou fazer a pergunta e depois eu vou tentar que ela descubra de quem é. Aqui adivinha quem sou eu. Eu gostaria de saber da doutora Cíntia qual o procedimento que os pais podem estar realizando para amenizar essa situação que os filhos dentro de casa e não tendo educação presencial. Rafa Narras. É Narras que fala? Isso, Então Rafa tá bom. Narras. Muito bem. Muito bacana essa pergunta. Inclusive, eu fiz aqui umas dicas assim pra gente estar trabalhando com eles em casa, coisas diárias. Uma coisa muito importante, gente, que a gente tem que trabalhar é a rotina. Nós costumamos deixar, às vezes, a criança escolher a hora que quer, o que vai fazer. Não. Porque a criança, ela necessita da rotina, porque isso vai facilitar ela conseguir saber o momento de cada coisa. A criança, ela precisa disso. Aprender isso, Aprender, e isso também vai ajudar, vai facilitar a organização toda dela. Né? É muito importante. Outra coisa muito importante que eu tenho que falar, que eu preciso falar. Gente, a criança precisa ter horário para dormir. Por quê? Para se ter um melhor aproveitamento, o nosso cérebro, o cérebro da criança, ele precisa disso. Ele precisa ter esse descanso, ele precisa ter esse tempo de descanso, essa acomodação, para ele conseguir fazer todo o processo de aprendizagem. A criança mesmo, que ela estuda no período da manhã, de repente ela entra aí no colégio às 7 horas, nas aulas online, 7h20. Se ela for dormir 1h da manhã, como que Passou a faz? noite jogando videogame. Exatamente, vai, ela não vai. Então a gente tem que estar sempre... Se for, não vai render, né? Não vai render, não vai Antigamente ter. era assistir o Intercine, né, o Corujão, sessão de gala. Agora não, agora É, é jogar jogando- videogame. Agora jogar videogame. Exatamente, eu vou chegar Antigamente a nisso criança também. ficava- E até outro dia era BBB, né? Era BBB, ai A meu criança Deus. assistia o Jô Soares, depois o Intercine, a sessão de gala, aí acabava, terminava a transmissão da Rede Globo, Sim, umas 5 horas da manhã, ele ia dormir, E aí pronto. aí pronto. Aí depois tinha que acordar às 7 horas e aí não rendia na escola, né? Não rendia. Aí agora, em casa, direto, não sai nem pra fora, porque não pode, porque a mãe fala, não, você tem que ter cuidado, você não pode ir ali brincar, você tem que ficar aqui. Aí, só com o computador, aí ele... vou jogar aqui, né? Aí vira a noite jogando. Não, vou passar só Exatamente. mais essa fase. Aí vira dia e noite jogando. Aí não vai render. Não vai. E é isso também, um outro ponto que eu vou colocar aqui, que eu coloquei aqui nas dicas, que é realmente essa questão de menos tela, gente. Pelo amor de Deus, as nossas crianças estão o tempo inteiro conectadas. Elas estão conectadas, mas elas não sabem mais pular uma corda, elas não sabem Não. mais subir numa árvore. Elas não andam mais descalças. Elas não fazem mais isso. E isso interfere muito. Não brinca de carrinho. Não brinca joga mais. futebol na rua. Exatamente. Já estava difícil, agora com a pandemia piorou um Exatamente. pouco mais. Essa é a preocupação, porque o que acontece? A criança, ela já está em aulas online, né? Então, ela já está em tela. Aí, ela vai e fica no jogo, fica no celular.
Então, e o que vai acontecer? Além de vai cansar a mente dela, a visão, ela vai começar, de repente, a ficar parada o tempo inteiro, chegar a certas obesidades que está acontecendo isso. Então, gente, menos tela. Como que funciona isso de menos tela? Cada faixa etária tem a necessidade e o tempo cronológico que a gente tem, né, de tudo. Então, 3 horas por dia. Vamos tentar controlar um pouquinho mais para o adolescente, mas vamos tomar bastante cuidado com isso, porque isso realmente está afetando muito, né, a criança e o adolescente. Não, Né? acho que não. Acho que não tá. Eu tenho um sobrinho de 3 anos de idade. Ele vem pra minha casa com o pai traz o celular, ele não faz nada na vida a não ser celular, nem comer. Meu Deus do céu. E quando não traz o celular, pelo amor de Deus, ele não para de chamar pra ir embora. A minha casa é um transtorno pra ele. Piscina pra ele não interessa. É só jogo. O jogo. Não, antigamente o celular. não pensava em mais outra coisa, era só piscina. Gente, Né? Nem queria Hoje comer. ninguém quer saber disso. e você Nem sabe queria que comer, ficava isso... só na piscina. E isso A criança era também, assim. infelizmente, né? Eu sou obrigada a falar, mas eu sou mãe também, tá? Pais, mães. A gente também tem um pouquinho de culpa. Porque às vezes a gente sai com essa criança, a gente vai a um restaurante, ou a gente vai na casa de uma família, de um familiar. O que a gente faz para a criança ficar quieta? A gente dá o celular, a gente dá o joguinho para essa criança. E isso, o que vai fazer? Eu já estou dando estímulo a ela continuar fazendo isso. Então, pais, vamos também, assim, tomar cuidado, vamos prestar atenção no tempo que nosso filho, que nossos filhos estão com esses celulares, tablets, tudo. Vamos Quase 24 horas. o tempo todo. E isso parece que não, mas isso vai gerar um problema lá na No frente, futuro. no futuro, onde a gente vê crianças que já estão trancadas no quarto, adolescentes com depressão, com estresse. Muito, infelizmente, está acontecendo muitos suicídios também É muito nessa suicídio, fase, então tá muito difícil. Não é? Doutora Cíntia, Isso. e assim, fiquei bem curioso aí com relação ao horário de dormir. O adulto também tem horário para dormir? Seria importante. É porque eu percebo assim, né? Eu vejo, eu acho que tem muito sentido o que a doutora trouxe, porque eu cada dia mais eu tô ficando regrado, né? Então chega, por exemplo, 11 horas da noite é o meu horário de dormir, eu vou dormir e pronto, acabou. E quando eu passo desse horário, né, como o Gessé muito bem falou, minha produtividade é ruim no dia seguinte, né? Engraçado. Gente, o sono é o nosso alimento. É igual a comida, não é? É igual a água. Nós precisamos dormir. Nós precisamos dormir porque é na hora do nosso sono, na hora do nosso descanso, que toda a aprendizagem do dia, tudo que a gente adquiriu, vivenciou, ele vai lá acomodar. Então a gente precisa dormir. O adulto precisa muito também, porque nós temos acúmulos de funções hoje em dia, né? Acúmulos de trabalho, de coisas. Se você não tiver uma boa noite de sono, no outro dia você não vai render. Não vai conseguir. Então é muito importante assim, você criar. Eu estou dando essas dicas para a criança, mas isso cabe a nós também. Ter uma rotina. Ter uma rotina de dormir, ter uma rotina alimentar é importante também, né? Porque às vezes a gente fala da alimentação, essa questão de você comer muito tarde, dormir muito tarde, para outro dia já estar muito cedo em pé, para estar produzindo home office, como nós estávamos falando. E aí chega uma hora que não vamos aguentar. O corpo não aguenta. Saudade da faculdade, né? Oh, naquela época você dormia 2, 3 horas por noite Ah, e tava éramos, tudo bem. éramos mais Agora- jovens. Trabalhava o dia inteiro. Agora, se eu dormir 5 horas, eu não consigo nem trabalhar no outro dia. Trabalhava o dia inteiro, virava a noite. Virava a noite, né? E assim, não tinha nada, né? Gente. Agora não dá. Gente, a idade da gente, né, vai passando, vai chegando também, não é Eu não mesmo? entendo muito o que estão falando, que eu fiz 18 anos há pouco Sim, tempo atrás. imagina, você Então, Você vai passar por isso também. Eu vou vai passar passar. por isso ainda. Vou. vai, vou. quando vai. chegar lá, Tem você vai coração. contar pra gente. Olha também. Oi. Você entende também? Olha, Essa às vezes eu situação? já mudei a noite do dia, o dia pra noite. Mas é complicado, eu concordo com a Muito doutora. complicado. Não, você já tomou até a vacina, né? Porque você tem uma Você idade tomou avançada. vacina já, Marcel? Tomei a vacina Que bom, graças a Deus. Quinta-feira você tomou? Graças a Aí, Deus. também parabéns. tomou, né, Toninho? Eu não. Você tomou, Não. sim. Fez Eu até não, vídeo, não fiz pô. 18 anos ainda. Ele fez um Fez- vídeo. Eu, Fez mas um que vídeo lá no isso? programa. Olha o cara. Ele Eu nem fez um tirei vídeo foto. tomando. Mas não Fiz tem 18 problema. anos no mês passado. Mas eu tomei. Eu tomei a primeira, a segunda prevista 29 de julho. Ah, Mas, doutor, às vezes o pai ou a mãe estão trabalhando, as crianças ficam em casa nesse home office. Como é que essa situação, às vezes os dois estão trabalhando fora, não estão no home office, e a criança fica com alguém, ou com o tio, com a tia, com a avó, com a empregada. E essa situação
relação trabalho envolvendo a criança. Aí a doutora assim, pode depois dar umas dicas também. Como é que fiz a situação? Porque a criança fica assim, né? Ela fica em casa, mas os pais estão trabalhando. Aí chega, tá vendido o tablet, vendido o celular, e se, como no caso do Toninho, chega, não tem o celular, fica gritando, querendo ir embora. Como é que essa relação está hoje? E a relação também que você falou de divórcio e tal, é muito complicado isso. Nós entendermos isso, toda essa situação de relacionamento, né? Porque o que tem de DR hoje, né, é impressionante. E a DR vai parar no advogado, vai parar como que se diz? No fórum, e aí por assim. Dá uma resumida do que eu falei. A pergunta é maior do que a resposta, tá? Não. Por exemplo, eu acho que é importante a gente entender como se forma o direito, né? Quais são as fontes do direito? As fontes do direito são todos os problemas que nós temos aqui na sociedade. Então, para que um fato ele seja normatizado, é preciso que a gente tenha uma relação social, que tenha um conflito, para que a sociedade, através do Congresso Nacional, tenha vontade de normatizar. Então, tudo isso é muito novo. Então, hoje, a gente conta com o bom senso, né? O bom senso do empregador, né? Para a gente poder equilibrar essas relações, né? E muitas vezes isso não tem acontecido. E aí a gente, quanto advogado, a gente tenta, dentro da norma já existente, encontrar o mecanismo ali para poder defender o interesse do trabalhador, que no caso a maior parte dos meus clientes eles são trabalhadores. Mas muitas vezes também os trabalhadores estão errados, tá? Mas eu vou pegar um exemplo. Tem uma cliente que ela trabalha numa lanchonete X aqui em Bauru, e ela foi contratada para trabalhar do período das 8 às 17. Então ela já teve que fazer toda uma engenharia por conta da pandemia para ela encontrar alguém que permanecesse com essas crianças durante o trabalho dela. E aí agora o empregador, de forma muito insensível, mudou ela para o horário das 18 à meia-noite. Como que uma mulher que é mãe solo, ela vai começar a trabalhar às 18 horas para sair à meia-noite, sendo que ela mora na periferia de Bauru, então ela vai pegar o famoso corujão, né, Gessé? Corujão. Famoso corujão. E aí esse corujão que no período de pandemia também está funcionando com um número de veículos mais restrito. Então essa mãe vai sair meia-noite do trabalho para chegar às 3 da manhã na casa dela, Toninha. Difícil, hein? Difícil, né? Então assim, falta um pouco mais de sensibilidade também. Então aí dentro do que já existe de legislação, a gente tentou encontrar ali o fundamento para poder defender o interesse dessa mãe. Com relação à questão de que você falou da separação, né? Doutora Cíntia, eu sou fã da interdisciplinaridade, né? Eu quero muito implementar isso dentro do meu escritório para também oferecer esse trabalho psicológico, porque eu não tenho formação de psicologia, né? Então a gente vai fazendo com a prática, com o bom senso, né? E chega muitas vezes o casal ali completamente estressado do dia a dia, né? Porque antes o casamento, ele como o Toninho muito bem disse, o casamento ele acontecia após as 18, né? E das 18 até as 11 horas da noite, os dois iam dormir e cada um ia pro seu trabalho. Isso. Agora não, agora a gente está tendo essa família 24 horas por dia. E aí surgem os conflitos, né? Aí você reclama da toalha em cima da cama, aí você reclama... O marido a maioria deles são muito organizados, as mulheres gostam organizados. Com certeza, ajudam, né? ajuda bastante. Rapaz, nós vamos ter que faturar. Tem que faturar. Faturar um pouco. Infelizmente não, felizmente, eu quero agradecer ao Dada Churros. Friozinho, tá chegando friozinho, hein? E o friozinho combina com churros. Churros quentinhos, churros da feira, o churros gostoso. Dada Churros. E qualidade, você já sabe. É só aqui na Mariflex. Solta aí, Henrique, já voltamos com muito mais pra vocês. A Mariflex está com uma linha completa em cadeiras para o seu escritório.